do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És contra as más, Ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Injustiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Você que está reunido nesta noite tão importante, tão significativa para nós, aonde nós comemoramos a morte da morte, aonde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador, Cristo Jesus, que neste momento está sentado à direita de Deus Pai, aonde Ele intercede por cada um de nós. Nós estamos separados fisicamente nesse momento tão diferente e singular que nós estamos vivendo, separados fisicamente, mas unidos num só espírito e num só coração, unidos na pessoa de Cristo Jesus, do Cristo ressurreto. E nós que estamos aqui, vocês que estão aí em casa com os seus familiares, nós fomos reunidos nesta noite pelo Cristo ressurreto. E nós podemos dizer e afirmar, aleluia, Cristo já ressuscitou, o Senhor já ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O Cristo ressurreto também nos convida, nos convoca a confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Por isso convido você, aqueles que estão reunidos aí com você na sua casa, a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. E o nosso irmão diácono Alain, ele vai orar e nós vamos confessar os nossos pecados, certos e confiantes que nós confessamos os nossos pecados diante do Deus que é pura misericórdia. Vamos orar. Senhor, nesse momento de culto, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus misericordioso. E por isso nós nos achegamos a Ti, ó Pai, para te pedir perdão, ó Pai. Perdão porque somos falhos, somos pecadores, não merecemos, ó Pai, mas o Teu amor por nós é imenso e por isso nós nos achegamos a Ti e te pedimos perdão, ó Pai. E pedimos a Sua ajuda, ó Deus, para que possamos trilhar o caminho da santidade, ó Pai, possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas que seguem a Ti, ó Pai, que possam ser mais parecidos, ó Deus, contigo, e por isso nós pedimos, ó Pai, esteja conosco, nos orientando, ó Deus, para que possamos crescer em sabedoria e graça, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus, é a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus diz assim aos nossos corações: Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós vamos, neste momento, consagrar não somente as nossas vidas, que é claro já estão consagradas diante do Senhor, mas nós vamos também entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque nós sabemos que todas as coisas provêm das mãos do nosso Deus e nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas antes, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua provisão, pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. E para isso, o nosso irmão diácono Robertinho, ele vai orar e nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Convido a você e aos seus familiares a orarmos juntos neste momento e consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento em que nós podemos
te entregar os dízimos, as ofertas. Te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado sobre nós, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos sustentando e nos guiando, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
buscar, para sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Cristo ressurreto também fala conosco por intermédio da sua palavra nesta noite. Convido a você e a sua família a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 45 até o 50. Mateus, capítulo 27, versículo 45 até o 50. Assim diz a palavra de Deus.
Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está aí sentado na poltrona, no sofá da sua casa, quando nós lemos o relato, a história da crucificação de Jesus nos evangelhos, a impressão que eu e você nós temos é que isso aconteceu de uma forma assim, muito rápida. Mas na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, a crucificação de Cristo não foi tão rápida assim, porque naquele dia, e nós devemos pensar sempre naquele dia, lembrarmos daquele dia, não nos esquecermos daquele dia, porque naquele dia, o dia mais importante, nós podemos dizer, afirmar categoricamente, o dia mais importante da história. Mas aquele dia, ele passou de uma forma muito lenta. Marcos é o mais exato com relação a essa menção do tempo. Os evangelhos, não somente Marcos 15 e 25, fazem menção de que crucificaram a Jesus à terceira hora. Isso quer dizer que isso aconteceu às 9 horas da manhã. E que ele morreu na hora nona, ou seja, que ele morreu pontualmente ali, às 15 horas da tarde. Que Jesus esteve pendurado ali no madeiro por cerca de aproximadamente ali 6 horas. Você e eu, nós podemos pensar assim, 6 horas, crucificado, muito tempo. Na verdade não, porque era comum naquele tempo que aqueles que fossem crucificados, eles ficavam ali 1 dia, 2 dias, até que a morte chegasse e levasse a cada um deles. O que eu quero destacar para todos nós, você que está em casa, nós que estamos aqui nesta noite, eu quero destacar o versículo 46, onde nós temos uma frase que é muito significativa, a expressão de Jesus quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que nós podemos entender qual o significado desta frase, dessa expressão de Jesus? Por que Jesus usou essa expressão naquele exato momento? E é isso que nós vamos discorrer aqui rapidamente com os irmãos e com as irmãs nesta noite. A primeira forma da gente entender essa expressão de Jesus é que essa expressão de Jesus é o início do Salmo 22. Abra lá, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 22, versículo 1, bem no início ali, parte A do versículo 1. Eu vou aguardar para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa. Salmo 22, abre lá. Você abriu a sua Bíblia? E o que é que você encontrou na sua Bíblia? Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós nos remetemos aí ao Salmo 22, nós vemos que o salmista ele diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou a ele, salvou, pois nele tem prazer. Versículo 7 e versículo 8 do Salmo 22. E quando nós continuamos lendo esse salmo tão importante, tão significativo, que foi citado por Jesus no momento da sua crucificação,
nós encontramos lá a seguinte expressão: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 18 do Salmo 22. Meus irmãos, este salmo, ele está intimamente entrelaçado com a história da crucificação de Jesus Cristo. O salmo ainda diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Nós podemos ler isso do versículo 25 até o 31. Jesus está citando ali no momento da sua crucificação este salmo, porque esse salmo, ele é a própria imagem da própria situação de Jesus e um cântico da sua confiança e da sua fé, visto que ele sabia que ele estava começando ali uma grande profundeza, mas ele sabia que aquele momento ele terminaria nas alturas. Para a gente poder entender, Deus meu, por que me desamparaste? Nós percebemos neste salmo que ele começa com um total e absoluto abandono da parte de Deus com relação ao seu filho, mas ele termina com um triunfo total, conforme nós já dissemos aqui: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Segundo, para a gente poder entender essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Todo o peso do pecado do mundo caiu sobre o coração e sobre o ser de Deus. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Foi nesse momento quando ele disse e usou essa expressão. Nós podemos fazer menção de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E o castigo que ele, Jesus, aguentou, foi por nós, e foi a inevitável separação de Deus. E é isso que o pecado faz comigo e com você, essa separação entre nós e Deus. Por isso, Jesus usou essa expressão, ele cita o Salmo 22 no momento da sua crucificação: Deus meu, por que me desamparaste? Separação de Deus. Todo o pecado veio sobre o próprio Cristo, que não tinha pecado. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Por isso, quando nós lemos na Escritura esta expressão, o sentimento que deve invadir o meu coração e o seu coração, nós devemos ficar maravilhados, encantados, porque o Senhor levou sobre si o seu pecado. Mas, terceiro, que nós queremos destacar aqui para que a gente possa entender essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está ali experimentando toda a agonia humana. Parece-me que Jesus não seria Jesus se Jesus não tivesse penetrado na mais profunda experiência humana. Agora, nessa experiência humana, à medida que a vida passa e nela entra a tragédia, nós encontramos Jesus ali se sentindo absolutamente só. E eu e você também nos sentimos em muitos momentos da nossa vida assim como Jesus. E neste momento da história que nós vivemos, um momento tão inusitado que nós estamos vivendo, como a nossa vida mudou de um dia para o outro, e fica aqui, meus irmãos e minhas irmãs, uma grande reflexão. A nossa vida, nós vivemos na total dependência de Deus. A nossa vida é como uma neblina, a nossa vida é muito rápida, gente, como as coisas mudam rapidamente. E talvez nesse momento, você esteja pensando assim também: será que Deus me abandonou à sorte desse vírus? Será que Deus me abandonou à sorte de talvez uma possível recessão econômica, não só no Brasil, mas no mundo?
Talvez eu e você, nesses dias, a gente também tenha se apropriado dessa expressão, daquilo que o salmista trouxe, daquilo que Jesus citou no momento da sua crucificação. Deus meu, por que me abandonaste? Por que nós estamos vivendo isso? Por que nós estamos passando por isso? Aonde está Deus neste momento? Eu preciso dizer para você, para todos nós, que Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus é soberano. Nada foge ao controle do nosso Deus. Nós podemos dizer como salmista e como o próprio Cristo: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu de nós? Segundo a minha opinião, isso foi o que aconteceu a Jesus aqui. Nós vimos que a única coisa que Jesus sabia no jardim é que ele deveria seguir adiante, porque era vontade de Deus, que ele deveria aceitar a crucificação, aquilo que o aguardava, sem sequer, talvez sem compreender, mas aceitando e se submetendo à vontade de Deus. E quando eu e você nos deparamos com momentos assim da nossa vida, nós também devemos assim agir como Jesus. Talvez a gente não compreenda, talvez a gente não entenda, mas eu me submeto a isso, porque eu confio em Deus, e eu sei que Ele está no controle da minha história, eu sei que Ele está com o controle da própria história. E nós vemos aqui a agonia dessa situação humana na própria vida de Jesus. Nós vemos Jesus descendo às últimas profundezas da situação humana, para que não houvesse lugar que tenhamos que ir ao qual Jesus não tenha estado antes. Ele foi antes. É evidente que aqueles que o escutavam não entendiam. Nós lemos no texto, aqueles que estavam ouvindo, alguns diziam assim: ele está clamando pelo profeta Elias. Alguns dos soldados, não entendendo o que Jesus estava dizendo, estavam dizendo: olha, ele está orando, conclamando aqui a um Deus Sol, chamando por Hélio. Mas fato é que, seja como for, aquele grande mistério naquele momento, ele tomou conta dos seus espectadores. Mas a questão, meus irmãos, é a seguinte: teria sido terrível que Jesus morresse com um grito desse, clamando a um Deus pagão, clamando ao profeta Elias, mas ele não fez isso. A narração do texto nos diz que, depois de tendo dado um grande clamor, ele entregou o seu espírito. E esse clamor, ele deixa uma marca nas nossas mentes. Aparece em cada um dos evangelhos: Mateus 27:50, Marcos 15:37, Lucas 23:46. Só que um deles, ele caminha um pouco mais. O evangelho segundo São João, ele vai um pouquinho mais à frente e nos diz que Jesus morreu com o seguinte grito. João 19:30. Jesus disse: está consumado. Jesus disse: está consumado. Em grego, significa que, tanto em grego quanto em aramaico, essa expressão, na verdade, não é uma expressão de quem perdeu, não é uma expressão de um perdedor, é uma expressão que significa que ele venceu. É a expressão de um vencedor. É a expressão de que um homem completou a sua tarefa. De que aquele homem, ele atingiu o objetivo que lhe foi proposto pelo próprio Pai. Expressão de um vencedor. Aquele que venceu a luta. Aquele que venceu a morte. O último, já vencido, mas o último inimigo a ser destruído, conforme a Escritura, mas já vencido. Por isso, irmãos, nós não tememos a morte, nós não temos medo da morte. Morte para nós é ganho, é lucro, é estar com Cristo já. Quando Jesus diz: está consumado,
Ele está dizendo: olha, a luta foi vencida. Saí da escuridão para a glória e tomou posse da coroa da vida. De maneira que Jesus morreu vitorioso. Jesus morreu como um conquistador. Jesus morreu como um conquistador. Guarde isso no seu coração. Jesus morreu com um grito de triunfo nos seus lábios: está consumado. A morte foi vencida. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o elemento muito valioso. Jesus passou pelo mais profundo dos abismos e depois irrompeu a luz. E a luz veio. Se nós também nos apegarmos a Deus, inclusive quando nós pensamos que Deus nos abandonou, ou alguns pensam que Deus não existe, quando nós reunimos em forma desesperada, invencível, os restos da nossa fé, não há dúvida que aparecerá ao final a aurora, a luz, e nós venceremos, porque Cristo venceu primeiro. O triunfador, meus irmãos e minhas irmãs, é o homem que recusa crer que Deus o esqueceu, mesmo que cada fibra do seu corpo sinta que Deus o abandonou. É o homem que jamais deixará que a sua fé desapareça, mesmo que sinta que nos momentos mais difíceis é como se tudo estivesse se esvaindo, indo embora. É o homem que foi derrotado ao máximo, mas continua se apegando a Deus, porque foi isso que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos ensinou. Deus meu, por que me desamparaste? E ele termina aquele momento de agonia dizendo: está consumado. A expressão de quem triunfou. E se Jesus triunfou, nós também triunfaremos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme nós informamos a todos, através daquele vídeo confeccionado pelo Ministério de Comunicação da Igreja, do Alain, que você tenha preparado os elementos aí na sua casa, para que você possa participar com os seus familiares. Então, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler também o texto que faz menção às instruções com relação à Santa Ceia. Nós somos alimentados por intermédio da palavra de Deus e agora nós também seremos nutridos por meio desse sacramento da Eucaristia, da ação de graças. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Gostaria que você lesse com toda a sua família, em voz alta, aí na sua casa, onde você está. A partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convido a você e a todos os seus familiares para que vocês participem da mesa do Senhor. Mas antes, nós vamos orar a Deus, uma oração de ação de graças, agradecendo ao Senhor pelos elementos,
pelo vinho que simboliza o sangue de Cristo e pelo pão que simboliza o corpo de Cristo que foi transpassado pelas nossas transgressões. O presbítero Mário, vice-presidente do conselho da nossa igreja, está aqui conosco e ele vai orar, consagrando os elementos e agradecendo ao Senhor. Então eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, porque podemos estar aqui neste momento e participar deste momento tão importante na vida da igreja. Nós queremos registrar, ó Deus, primeiramente, que o nosso coração está apertado, Senhor. Nós estamos tristes de ver esses bancos vazios, ó Deus. Mas nós cremos que tudo vem de Ti. Nós cremos na Tua soberania, Senhor. Nós sabemos que, pela Tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós caminhamos, ó Deus, para um tempo onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos por este dia maravilhoso, Senhor, onde a morte foi derrotada. O último inimigo a ser vencido foi derrotado, ó Deus, porque o Senhor Jesus já havia vencido o pecado. E a morte, ó Deus, a ressurreição do Senhor Jesus abriu as portas do céu para nós, ó Deus. Ele foi crucificado, morto e ressurgiu para que nós nos reconciliássemos contigo. Nós somos justificados, ó Deus. Nós tivemos a justa justiça do Senhor, de Deus para todos nós. Por isso nós te agradecemos. Abençoe esses elementos, ó Deus, o pão e o vinho, ó Deus, que representam o sangue e a carne do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morreu por nós e pelos nossos pecados. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O pão continua sendo o pão. Ele simboliza, como já dissemos, o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados. O vinho, ele simboliza o sangue do Cordeiro derramado, aquele que não havia pecado, derramado em favor de cada um de nós, para que nós que fomos alcançados pela graça salvadora, fomos reconciliados novamente com Deus. Saímos debaixo da ira de Deus e hoje nós podemos nos achegar diretamente ao nosso Deus e chamá-lo de Pai. Isso só foi possível na pessoa de Cristo Jesus. Então, que você também possa, aí na sua casa onde você está, nós já lemos o texto, você já leu o texto, e você possa participar, assim como nós que estamos aqui no templo, nós vamos participar também da ceia do Senhor. O primeiro elemento, que é importante dizer, é o pão, que deve ser servido conforme as instruções que nós lemos na palavra de Deus, e em seguida o vinho, que simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz por mim e por você. Louvado seja Deus,
e que nós fomos alimentados já por Cristo Jesus, e agora nós somos enviados por Cristo para que a gente continue sendo o que somos, testemunhas de Cristo nesse mundo. Nós queremos agradecer a todos que estão em casa. Nós ainda não podemos nos reunir, nós ainda não podemos participar dessa comunhão tão gostosa, mas fato é, irmãos, que nós não deixamos de ser igreja. Igreja não é o templo, irmãos. A igreja é você reunido aí com a sua família na sua casa. Nós continuamos sendo igreja. Nós continuamos sendo Igreja Presbiteriana Independente de Lupeonópolis. Dentro em breve, Deus assim o permitindo, nós novamente vamos nos reunir. Eu não sei você, mas nos últimos dias tenho sentido muita falta das nossas reuniões, de cultuarmos a Deus junto. Talvez seja o momento de nós refletirmos um pouco sobre a nossa vida, porque nós só valorizamos quando nós perdemos. Que possamos voltar, e voltar com força total, nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais ao Senhor. A nossa gratidão a todos que estão em casa. Nós queremos agradecer também ao Robertinho, ao Alain, que estão aqui conosco, ao presbítero Mário, representando aqui o conselho. Quero agradecer também a Madalena, ao Roberto, que nos auxiliaram também para que essa mesa estivesse posta e esse momento também ele acontecesse. Então, a nossa gratidão a eles também. E nós oramos a Deus, vamos orar, encerrando esse culto em louvor a Deus, pedindo que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor continue protegendo a cada um de nós. O presbítero Mário vai orar, em seguida nós vamos impetrar a bênção e deixamos aqui um grande e fraterno abraço a todos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos por este momento, ó Deus. Pedimos a bênção, Senhor, sobre todos aqueles que estão participando deste culto, ó Deus, em seus lares. Que o Senhor possa abençoar cada família, Senhor. Que o Senhor não permita que nada falte a nenhum de nós, ó Deus. Nós cremos na Tua misericórdia, no Teu grande amor, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente. Abençoe essa igreja, ó Deus, que nós possamos, o mais depressa possível, segundo a Tua vontade, voltarmos a reunirmos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor. Por isso, Pai, despeça-nos na Tua paz, na Tua misericórdia, no Teu grande amor. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus vos una, que a paz do Senhor vos envolva, que a alegria do Senhor vos inspire e que a coragem do Senhor nos sustente de uma forma muito especial nesse momento. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.